Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 22 de Mateus. Ontem foi forte, né, gente? Hoje, gente, contar aqui pra vocês um pouco sobre mim. Eu amo escrever. Eu amo falar também. Eu acho que eu falaria várias coisas aqui, mas escrever sobre este capítulo, sério, eu escreveria sobre tudo aqui. E o pior é que eu só posso escolher um deles para escrever, né? Porque ninguém gosta de ficar lendo, eu acho, não sei. Lá no Instagram, quando eu escrevo muito, as pessoas passam. Gostam mais de vídeo, né? Nossa sociedade está mais rápida, instantânea, corriqueira, assim. Mas eu amo escrever e, nossa, esse capítulo aqui realmente daria, assim, para eu escrever. Eu acho que eu vou escrever um livro só sobre este capítulo. Então vamos começar orando para ver como Deus nos direciona aqui em 15 minutos que eu tenho para falar sobre Ele. E é isso. Vamos que vamos. Amém, Jesus. Obrigada pelo dia de hoje, por esse dia fresquinho. Colocamos diante de Ti este dia. Te peço, toma cada parte do nosso ser, a nossa mente, o nosso coração. Em nome de Jesus, que o Senhor possa capturar e nós olharmos para Ti com amor, com devoção. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, Deus, sobre essa devoção. Ontem eu comecei falando no Instagram, também por aqui, e hoje a gente vai continuar, e em nome de Jesus eu oro para que o Senhor direcione essa conversa, assim, né? Esse capítulo, esse compartilhar deste capítulo. Em nome de Jesus, se faça presente em cada lar, em cada lugar e na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso. Ontem, então, eu quis trazer bem essa questão de como aquelas pessoas reconheceram Jesus, né? Ontem também eu ia comentar sobre outra coisa no meu Instagram, só que eu passei o dia em Águas Lindas, passei o dia acompanhando minha mãe num exame meio brabo aí que ela teve, e aí eu acabei não conseguindo, mas no final da noite veio uma enxurrada assim, tão gostosa, tão de Deus, que aí eu acabei continuando compartilhando a respeito daquilo que a gente tinha conversado um pouco aqui pela manhã. E aí, quando eu fui ler o capítulo de hoje, era mais uma vez a respeito disso. Então, vamos começar lendo e aí a gente vai passando adiante, comentando a respeito. Vai dizer assim: de novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então, mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa?
Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Gente, então, mais uma vez a gente vê aqui, essa palavra vai falar ali um pouco sobre Israel, sobre os fariseus, né? Jesus vai contar essa parábola querendo ali expressar sobre aqueles que, eles reconheciam, talvez eles sabiam e tinham inveja do filho ou desprezaram para fazer as suas próprias coisas. Uma das primeiras coisas que eu comecei a ficar mais madura na fé, quando eu comecei a ficar mais madura na fé, se é que pode-se dizer assim, né? Todos os dias a gente está amadurecendo. Mas que eu entendi que eu precisava mudar um pouco em relação a isso, é quando eu ouvia falar sobre a vinda de Jesus. E eu virava e eu falava: não, agora não, Jesus, eu quero casar antes, eu quero construir a minha vida, eu quero ter uma casa boa, eu quero ter, meus filhos, eu quero ter netos, aí depois sim o Senhor pode pensar em voltar. É um pensamento errado, é um pensamento de quem não conhece e reconhece Jesus. Aí certa vez eu ouvi aquele louvor do Gabriel Guedes. Enfim, não sei, aquele que canta pra santo, pra sempre. Enfim, Gabriel alguma coisa, eu acho que é Guedes mesmo. Eu gosto muito dele, eu ouço muitas músicas dele, só que deu um branco aqui agora. E aí, eu já falei aqui na live algumas vezes sobre esse louvor, porque foi o que gerou um livro dentro de mim. Eu ainda não acabei, mas eu já comecei aí. Eu falei aqui que eu gosto de escrever, né? Gente, gerou tudo. E gerou essa mudança de mente. E é aquele louvor que fala assim: no lado da noiva de grinada e véu, num vestido feito de papel, sujo como quem está ali, mas não queria estar. Sapatos nela já não há, pés descalços ambos a sangrar, e o noivo continua paciente, esperando em frente ao altar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Aí fala na outra parte: o preço ele já pagou, a festa preparada foi, não há mais nada a fazer, só lhe resta esperar. Até quando ela deixará o casamento para continuar, encantada com o que neste mundo está? Gente, e o clipe? Não, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. É uma noiva assim, uma noiva negra, bonita, linda, toda arrumada. Mas de repente, ela se vê assim numa igreja acabada, detonada. E ela se rasgada assim, toda borrada, os pés dela sem sapato. Gente, é assim a visão da igreja hoje. E o louvor, e a música, a letra da música é muito nesse sentido. Cara, isso mexeu com tudo dentro de mim. Eu falei: eu preciso me apaixonar mais por Jesus. Eu preciso ter interesse nessa vinda dele. Por quê? Porque é isso daqui que está sendo falado aqui. Sabe, tá tudo pronto, tá tudo preparado, as bodas do noivo estão prontas, eu só tô esperando a minha igreja, e o Senhor vai dizer mais à frente que ele é paciente, que ele é muito paciente, que ele só tá esperando, ele tá esperando com que cada um se arrependa e volte para Deus. E aqui as pessoas não estão nem importando, estão indo cuidar dos seus próprios interesses, estão falando, agora não, Jesus. Naquela época eram pessoas que estavam com inveja
Mas aqui, né, hoje em dia, eu vejo como se fossem pessoas que estão desinteressadas. Gente, eu não conheço ninguém ardentemente na expectativa da volta de Jesus. Não precisa, claro, você pode viver sua vida, querer fazer suas coisas aqui na Terra, mas não mais do que isso, esse encontro. A gente precisa se apaixonar por Jesus, a gente precisa querer isso, porque senão é isso, sabe? E aí aqui Jesus na parábola, né, Jesus vai falar que o rei, então o pai, virou e falou, tá bom, então beleza, eu vou matou aqueles, né, que teve gente até que matou, que eram os profetas. Então ele matou os assassinos dos profetas e queimou a cidade deles. E aí mandou que outros empregados fossem e buscassem todo tipo de gente, bons ou maus, que são os gentios, né? Que foi quando a porta ali foi aberta para que todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer Jesus e de se casar com Jesus, de se tornar igreja, né? Paulo vai falar muito bem sobre isso nas cartas dele. E aí, beleza, e aí entrou alguém com vestes que não eram vestes adequadas para aquela noite de núpcias, para aquela noite de casamento e tal. Sobre essa questão da veste, eu confesso que eu ainda não entendo, porque tava lá gente boa e gente má. O próprio rei falou que podia ser convidado assim. Mas eu acredito que era, gente má remida, né? Gente má que aceitou, confessou Jesus, teve toda aquela transformação e foi banhado ali pelo sangue de Jesus, que somos nós, né? Pecadores nós ainda somos, mas somos lavados aí e redimidos pelo sangue de Jesus, que morreu na cruz e isso aqui. Bom, mas aqui vai falar que ele não estava com essas vestes adequadas, então eu acredito que é isso, né? Mas eu ainda fico em dúvida. Mas é isso, o que eu mais tiro aqui dessa parte deste capítulo é esse despertar que nós precisamos ter em relação a Cristo, sabe? Esse amor por Cristo. E aí vai continuar no versículo 15. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso, então deixaram Jesus e foram embora. Gente, eu até já escrevi uma coisa lá no meu Instagram hoje. Jesus não veio para essa briga, né? E tá, aonde que eu quero chegar? Essa parte aqui: dê ao imperador o que é do imperador e dê a Deus o que é de Deus. Talvez aqui as pessoas, né, nem precisam ter esse tipo de viés político. Talvez ninguém nem tá nem aí para isso e tal. Mas, né, como a gente viu aí, o Nicolas se levantou com uma galera para caminhar de BH, de Minas até Brasília, né? Por quê? E a gente, eu quero propor algo aqui, quem é desse partido dos herodianos, nós não somos dos herodianos. Aqui vai falar sobre o partido dos herodianos, que era ali a preferência deles, que era Herodes, que era, apesar de perseguir o Messias, né, era ali, provavelmente ele era judeu, se eu não me engano, e eles preferiam que Herodes governasse ao governador romano.
a ter um governador romano. Então é isso, quando fala partido partido de Herodes ou Herodianos e tal. Então a gente vê que naquela época havia política e tinha uns que eram por um lado e outros pelo outro. E Jesus não veio para aquela briga. Mas Jesus fala o seguinte: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí a gente viu esse levantar aí, como eu estava dizendo, sobre o Nicolas, né, que levantou. E aí, beleza, e aí eles vão vir de Minas até Brasília. E nós que somos de Deus, nós precisamos orar, né? Eu me levantei para orar por essas pessoas, por esses jovens, por esses rapazes, por esses homens velhos, sei lá quem vai se juntar a eles para virem para Brasília, porque eu sou desse partido. A gente não tem que criticar. Eles foram levantados para isso. Eles foram, né? Deus colocou neles o dom de governo, de política. Então, sabe? Não é que César, não é que, tá tudo errado, que não sei o quê. Sabe, vamos saber. E você, Marina? Eu domingo estarei lá, caminhando com eles. Mas eu entendo que o meu lado é orar. É estar nesse mesmo movimento, só que de outro lado, de outra parte, fazendo outra parte. Mas eu queria muito estar podendo vir também. Mas enfim, é mais ou menos sobre isso. Então, deem a César o que é de César. Deixa quem veio lutar pelo Brasil e se una nessa causa da mesma forma, se não caminhando de BH até aqui, se não fazendo governo, se não se envolvendo na política, sabe? Orando por isso, porque isso é necessário. Tá? Isso é muito importante para os nossos dias atuais. Então vai continuar e eu vou finalizar também. Ai, gente, estou falando, eu falaria e escreveria muito sobre isso, mas não dá tempo. E aí é por isso que eu te convido para fazer parte lá da comunidade online Eu Escolho Cristo Todo Dia, para eu poder falar pra caramba, para eu poder... Brincadeira, tadinho. Você também vai ter a oportunidade de falar, olha que bênção, a gente vai poder passar. Eu tenho mais tempo, né, gente? Não sei vocês, mas eu ultimamente estou com tempo, então eu posso ouvir bastante, posso falar. Brincadeira, são momentos ali cronometrados também, tá? São só 15 minutos, então a gente não vai precisar... Né? A gente vai poder partir para os nossos afazeres. Eu tenho muitos afazeres em casa, então eu não tenho parado em casa, eu não tenho, todo dia tem muita coisa para fazer, então graças a Deus por isso, porque eu não sou uma pessoa muito de ficar parada, mas é isso. Mas eu gostaria muito que você se inscrevesse lá na comunidade para a gente poder abrir, né, estender um pouquinho sobre isso daqui, falar um pouco mais e não ser tão corrido assim. Deixa eu correr, porque senão meu tempo vai acabar. Vai dizer assim: naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este, também com o terceiro e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos.
Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensino dele. E sabe por quê? Porque ele aqui estava falando, eles ressuscitaram sim. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, serão vivos novamente. Deus não é Deus de mortos. Mas, quer saber mais? Assim na comunidade. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca, e um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos do profeta se baseiam nesses dois mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse: ao meu Senhor, sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. É isso, galera. Beijo. Passei do meu tempo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.